Alô? Dá para ouvir? Sim. Então, Breno, meu nome é Henrique, eu sou professor do Instituto de Matemática, sou fã do seu canal Opera Mundi, acho que ele presta serviço enorme à esquerda nos debates que ele propõe. E, em geral, eu concordo com as suas posições, com exceção de algumas que você trouxe hoje. Então, é bem da boa polêmica, eu espero que você encare de forma fraternal essa antítese. Qual é o horizonte tático e qual é o horizonte estratégico que está sendo proposto hoje? Me parece que o horizonte tático é um cessar-fogo imediato e a troca total de prisioneiros. No horizonte de longo prazo, o horizonte estratégico é a criação de um Estado palestino em fronteiras que sejam, no mínimo, aquelas de 1967. Mas, se é assim, se esse é o horizonte tático e esse é o horizonte estratégico, quem são nossos aliados? Então, pergunto, eu sei que você fala que não existe sionismo de esquerda porque não existe racismo de esquerda, então me pergunto se não há aliados dentro do campo sionista progressista e outros até não tão progressistas, mas a favor do Estado palestino, pelas razões que sejam. E no segundo ponto, que está dialogando com o primeiro, e serei breve, a gente tem o horizonte de uma solução de 2 Estados e o horizonte da solução de um Estado. Se o horizonte é a solução de 2 Estados, vale tudo o que eu falei até agora. Se o horizonte é a solução de um Estado, que eu considero moralmente superior e praticamente muito mais distante, então, tudo bem, a gente deve antagonizar todos aqueles que defendem a existência de Israel, mesmo nos marcos pré-1967. Eu não estou disposto a esperar e sacrificar vidas de israelenses e muitas mais de palestinos para esperar a gente criar um consenso em torno da solução de um Estado. Então, a solução de 2 Estados não está fora de moda, a meu ver, e nem é recuada. Ela é expulsar 700 mil humanos que não estão onde eles deviam estar. Né? Bom, então eu queria saber a sua posição sobre esses 2 temas, sobre os aliados possíveis dentro do campo sionista, e o que é vedado por definição pelo slogan antisionista. Então, tem uma tensão aí. E qual é a sua posição mais geral sobre esse horizonte estratégico? Então, são 2 perguntas. Obrigado. Agora, as questões que o Henrique levantou, que são questões muito interessantes. Eu vou responder a segunda antes da primeira, porque eu acho que facilita nós organizarmos o pensamento. A discussão sobre 2 Estados, 1 Estado, 5 Estados, esbarra num problema. Enquanto existir o regime sionista, não haverá Estado nenhum, a não ser o regime sionista. Não haverá nenhuma solução. Como na África do Sul, só pôde haver uma solução para a questão racial depois de desaparecer o regime do apartheid. Enquanto existir o regime sionista, não vai haver solução nenhuma. Se nós não aprendemos isso nos últimos 30 anos, nós estamos nos enganando a nós próprios. Este é o tema principal. O regime sionista tem que desaparecer. Eu vou falar com a linguagem mais dura que eu conheço, com muito respeito, porque eu acho o debate muito interessante. O regime sionista tem que ser varrido do mapa. Ele tem que ser jogado no mar. Enquanto isto não acontecer, não há solução sustentável, seja 1, seja 2 Estados. Não é da natureza do regime sionista permitir isso. Porque se fosse, por que cargas d'água que os acordos de Oslo não levaram ao surgimento do Estado palestino? O que antes não deu certo que agora passaria a dar certo? O que mudou? É um problema complexo, extremamente complexo. Eu considero que só existe solução estrutural, eu não estou discutindo do ponto de vista ético, eu vou discutir do ponto de vista da viabilidade. Só existe solução estrutural na solução de um Estado. E essa é a solução mais moderada, não a mais radical. Porque a solução de um Estado, a gente tem exemplos, volto a recorrer à África do Sul. Um homem, uma mulher, um voto. Todos os 15 milhões de pessoas da região são cidadãos de um mesmo país, vão votar para eleger um governo e vai estabelecer mecanismos para impedir que os derrotados sejam vilipendiados pelos que venceram, como aconteceu nos acordos da Semana Santa na Irlanda do Norte. Né? Também houve acordos de contenção para que se superasse aquele confronto que vivia-se na Irlanda do Norte. Um homem, uma mulher, um voto. Foi a solução sul-africana. Essa solução hoje é apoiada por uma parte relevante da intelectualidade de esquerda em Israel, particularmente pelos judeus antisionistas. Aqui eu cito Ilan Pappé, Gideon Levy e vários outros, porque é uma solução que não precisa tirar os 700 mil colonos onde eles estão. Porque todas as terras são de um só país e porque os palestinos poderão
ver respeitada a Resolução 194 com seu direito de retorno às suas terras anteriores a 49. Os colonos vão ficar onde estão, os palestinos que quiserem retornar, retornarão àquele território, e não haverá mais um problema de equilíbrio demográfico na lógica de sustentação de um regime racista, exatamente como na África do Sul. A solução de um Estado tem como custo derrubar o regime sionista. Ele é inaceitável. Ele é inaceitável sob qualquer ponto de vista. Não há pacto possível com o regime sionista. No meio da luta, haverá acordos provisórios? É provável. Qualquer luta tem essa característica. Não é? É possível que, em algum momento dessa luta, você tenha que fazer um acordo provisório que leve a uma solução que será provisória de 2 Estados? É possível. É possível. Agora, como travar essa luta? Se nós travarmos essa luta, normalizando o regime sionista, aceitando que existem setores dialogáveis do regime sionista, aceitando que existem setores do regime sionista que fariam o sionismo ser diferente do que ele é com Netanyahu, a gente vai perder força e não ganhar força. Eu digo a gente, a humanidade, as forças populares e democráticas do mundo e, particularmente, as forças da resistência palestina. O sionismo, o regime sionista, possui estruturalmente a natureza colonial, racista e genocida que está sendo demonstrado por Netanyahu. Netanyahu não é um desvio de curva. Não é um desvio de curva. E te digo mais, não há um só setor do sionismo dentro de Israel que esteja nas ruas protestando contra o genocídio. Não há um só setor. Os únicos que protestam em Israel contra o genocídio, e não apenas pela libertação dos reféns, são os setores dirigidos pelo Hadash, a coalizão política liderada pelo Partido Comunista Israelense, que é uma força antisionista. São os únicos que protestam contra o genocídio. É uma situação já tão polarizada e clara, porque Netanyahu tirou as fantasias do sionismo, que o chamado sionismo de esquerda virou pó. O Meretz não tem nem representação parlamentar mais. O Avodá, o Partido Trabalhista, tem 5 deputados. Ninguém leva a sério. O Benny Gantz, principal líder de oposição a Netanyahu, era do gabinete de guerra até antes de ontem, defendendo a política de Netanyahu. Não acredito que a estratégia mais convincente, mais forte, mais importante hoje seja a de buscar aliados entre os sionistas. A estratégia mais eficaz tem que ter como objetivo levar à ruptura de setores do judaísmo com o sionismo, como está acontecendo nos Estados Unidos. Muitos jovens judeus estão rompendo com o sionismo, e isto vai começar a acontecer dentro de Israel. O regime sionista tem que ser abalado e tem que ser liquidado, ou não haverá qualquer tipo de solução. Qualquer tipo de solução. É necessário aproveitar esse momento histórico em que as entranhas do sionismo estão expostas e enfrentar o regime sionista. Enfrentar cabalmente o regime sionista. Os aliados serão aqueles que abandonarem o regime sionista. Interessam as contradições internas do sionismo? Claro que interessam. Quanto mais fraco tiver o sionismo por suas contradições, melhor. Quanto maior pressão houver do mundo sobre o regime sionista, maiores serão as contradições. Não se liquida um regime como sionista sem sacrifício. Como não se liquidou o nazismo sem sacrifício. Como não se liquidou o fascismo sem sacrifícios. A ideia de que seja possível encontrar uma solução sem sacrifício, ela é imprópria. Não tem qualquer sustentação histórica diante de regimes desse tipo. Como prova o povo palestino. O povo palestino não sacrifica essa quantidade de pessoas por um desejo religioso. Sacrifica porque não há outro caminho. Não há um outro caminho. Não vai ser resolvido com picanha e cerveja. Pode ter outros assuntos que resolvem com picanha e cerveja. Esse não vai ser. Não vai ser.
E é isso que o povo palestino nos ensina sobre a luta anticolonial, como no passado nos ensinaram outros povos. Não é uma lição nova. Então, este é o problema principal. Eu não sou contra acordos provisórios, soluções provisórias. Elas vão acontecer. É possível que aconteça. Mas, neste momento, não se deve arrefecer o desmascaramento do regime sionista. E vou te dizer com muita sinceridade, Henrique, porque vivo nesse meio desde que nasci. E vou me apropriar de uma frase do meu pai. Você pega um sionista de esquerda, você espreme, você encontra um sionista. O de esquerda evapora. Não dura 5 minutos. Porque, ao fim e ao cabo, o sionista de esquerda defenderá como a essência da sua identidade o sionismo. E os pilares do sionismo, que é a construção de um Estado de supremacia racial e a colonização da Palestina para constituir esse Estado. Por isso que você não vai ver sionistas de esquerda participando de nenhuma manifestação em solidariedade ao povo palestino. Eles criam suas próprias manifestações de vez em quando, mas eles nunca se juntam às manifestações de solidariedade ao povo palestino. Jamais se juntam. Isso é uma demonstração de que lado está o tal sionismo de esquerda. A esquerda sionista foi a responsável por essa situação colonial. O Estado de Israel foi construído sob a liderança de Ben-Gurion, o antigo Mapai, depois Avodá, Partido Trabalhista. Foi essa esquerda sionista que construiu o Estado colonial e racista de Israel. Não foi a direita sionista, como força dirigente. A força dirigente foi o trabalhismo, até 1977. De 1923 a 1977, por 50 anos, a força dirigente foi o tal sionismo de esquerda. Então, esse é o meu ponto de vista, Henrique. Eu não sou contra acordos táticos, a frentes, a coalizões. Agora, nós temos que ter claro qual é o objetivo estratégico. O objetivo estratégico é destruir o regime sionista. Esse é o objetivo estratégico. Fazê-lo desaparecer. De preferência, levando seus chefes à forca. Se possível, do mesmo jeito que o Tribunal de Nuremberg levou os líderes nazistas à morte. E a gente deve dizer isso abertamente. Porque o ódio contra o sionismo é um motor fundamental da solidariedade à causa palestina. Desculpe a rudeza das minhas palavras.